Nós vamos orar, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos louvar o Teu santo nome. Pedimos agora pela meditação em Tua santa palavra, Pai, que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possamos, Senhor Deus, ser confrontados pela Tua santa palavra e assim possamos melhorar a cada dia, sermos crentes melhores para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Vamos para o final do capítulo. Nós não vamos ler todo o capítulo pela questão de tempo. Vocês podem ler em casa, certo? Fica aí como atividade de casa, né? Tarefa de casa, vocês lerem todo o capítulo 9. Vocês vão observar aqui vários milagres que Jesus realizou. E vamos nos concentrar na conclusão desse capítulo, versículo 35 em diante. Jesus realiza aí vários milagres, ensina também sobre o jejum. E no versículo 35 diz o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você observa, você vai ler em casa, né, o capítulo 9, até o versículo 34, ele mostra aí vários milagres que Jesus realizou. E no versículo 35, é como se ele estivesse mostrando aqui o propósito de todos esses milagres que Jesus vem realizando. É como se estivesse querendo deixar claro aqui que o ministério de Jesus não era voltado para os milagres. Estou dizendo que está escrito literalmente, mas é o que eu entendo. Vários milagres relatados. Aí depois ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. E curando as enfermidades. Ele já estava falando sobre o reino de Deus, o Novo Testamento não estava escrito ainda, precisava de algum sinal, podemos dizer assim, para que as pessoas pudessem dar crédito à pregação de Jesus, ao que ele vinha ensinando. Como as pessoas iam acreditar nesse evangelho que Jesus estava pregando, o evangelho do reino? Como? E aí ele assina com os milagres. Ou seja, está aqui a prova de que o que eu estou falando é verdadeiro. E esse evangelho que eu estou pregando é realmente vindo da parte de Deus. E aí ele curava, né? Fazia esses milagres. O que eu entendo é que aqui deixa claro que não era o objetivo principal do ministério de Jesus. Era uma consequência. Os milagres eram como consequência do seu ministério. Mas o objetivo principal do ministério dele era pregar o evangelho. Versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É como se o ensinamento que eles estavam recebendo não era um ensinamento direcionado para o reino dos céus. Mas agora, com o evangelho que Jesus estava ensinando, sim, elas tinham um pastor, né? Elas, ao crer nesse evangelho, elas estariam com o verdadeiro pastor das ovelhas. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Irmãos, nós vamos nos deter hoje nos versículos 37 e 38, basicamente, que é falando sobre a seara, né, o trabalho de Deus, que ele é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí nós temos já uma tarefa, né? O Senhor Jesus ensina para os seus discípulos uma tarefa. Visto que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, o que é que nós devemos fazer? Primeira coisa,
Versículo 38. Rogai, né? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós rogamos ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, eu entendo que não é só rogar para que venham pessoas de fora, mas para que Deus também nos capacite para essa seara, para esse trabalho. Rogai que o Senhor mande. Então é como se fosse o chamado de Deus, é como se fosse uma ordem para nossas vidas. Quando Deus nos chama para o ministério, quando eu falar sobre ministério, não entendam, irmãos, a questão do pastorado, certo? E às vezes a gente, quando fala, fulano tal vai ser chamado para o ministério, a gente já pensa logo, vai ser pastor, né? Quando eu falar nesse estudo sobre chamado para o ministério, entendam que qualquer ministério na igreja, independente de ser pastor ou se ser o zelador da igreja, né? Não desmerecendo nenhum nem outro, mas entendendo que o ministério é aquele que você exerce para Deus. Você vai fazer um trabalho para Deus, você vai trabalhar para o Senhor. Então isso é um ministério, tá bom? Então, eu entendo que Deus, quando Ele te chama para o ministério, Ele está mandando você ir. Nós temos a opção de dizer sim ou não, não temos? Mas se nós dissermos não, nós estaremos em desobediência. É como o nosso pai, nossa mãe, né, nossos pais terrenos, nos mandar fazer alguma coisa. Menino, arrume a cama. Não vou não. Você pode dizer que sim ou que não, né? Mas você está certo em dizer não? Não, está errado. Está em desobediência. É o que eu entendo quando ele diz aqui, rogai ao Senhor que mande. Então o Senhor, Ele manda trabalhadores para a sua seara, certo? Quando Deus nos dá uma oportunidade, Ele está nos mandando para a seara. Porque é assim, como é, irmão, que eu entendo que Deus me chamou para essa seara, que Deus me mandou para a seara para trabalhar na obra de Deus? Quando Ele me dá alguma oportunidade. Se Ele me dá uma oportunidade, esse é o chamado dEle, essa é a forma que Ele nos manda para o ministério, né? Seja ele qual for esse ministério. Hoje eu estou no ministério de pregação da palavra de Deus, mas nunca pensei em estar nesse ministério. Nunca quis, na verdade. Nunca foi o meu intuito de ficar num púlpito pregando o Evangelho, né? Porque nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, né? E isso era um dos ministérios que eu não queria. Mas Deus me deu uma oportunidade uma certa vez, há muitos anos atrás, né? Cheguei na localidade de Ibicuã, que os irmãos, a maioria conhece, distrito de Piqué Carneiro, e estava procurando uma igreja para congregar. E a missionária que estava lá, a irmã Vandirene, me chamou quando terminou o culto, né? Lá não tinha pastor, não tinha missionário, era só ela que trabalhava lá. E ela fazia o trabalho com crianças e nos dias de culto ela quem pregava. E um dia que eu fui lá, fui a trabalho, né? Eu trabalhava como vendedor lá e à noite eu procurava igrejas para congregar. E aí nesse dia terminou o culto, ela me chamou, aí fomos conversar, né? Ela perguntou se eu era crente e tudo mais, aí eu me identifiquei, não, sou crente, tudo, igreja bíblica, igreja batista e tudo. Aí ela, irmão, estava orando a Deus que Deus mandasse um varão, né, para pregar aqui na igreja, porque aqui eu que faço todos os trabalhos e eu não me sinto bem em fazer isso. O irmão quer pregar aqui na igreja, você pode pregar na próxima vez que você vier, aí eu, não é? Nunca tinha pregado no púlpito, né? Nunca tinha preparado uma mensagem para pregar, nem nada. Só que eu entendi nesse dia, Deus não faz nada por acaso. Por que Deus me colocou para trabalhar em um local, trabalho secular, né? Em que eu ia conhecer uma igreja que não tinha pastor, estava precisando de uma pessoa para ajudar no ministério de pregação. Foi por acaso? Eu entendo hoje que não. E no dia eu aceitei. Irmã, posso sim. Tremendo nas bases, suando por dentro, né? Minha história. Porque nunca tinha preparado a mensagem, sabia nem que se ia dar certo. Mas eu vou na fé. Se Deus está me dando a oportunidade, Ele vai capacitar.
E daí começou esse ministério de pregação que estou até hoje. Então, às vezes, irmãos, nós pensamos assim: eu não tenho dom. Eu não tenho dom de falar em público. Se você fizer uma viagem comigo para algum lugar, só nós dois, você vai ver o quanto eu converso, né? Converso bem pouco. Às vezes, se a pessoa não puxar assunto, eu vou a viagem todinha, mudo e volto calado, né? Porque eu tenho vergonha de falar na frente das pessoas, eu sou tímido. Então eu nunca pensei que teria esse dom, né, de pregar. Só que na verdade, uma coisa que nós não entendemos é a palavra dom. Tem quantas letras? D, O, melhor, né? D-O-M, D, o melhor. E aí a gente se ilude muito com essa ideia, mas não tem um dom, não tem um dom. É bem verdade que tem pessoas que têm mais facilidade. Como, por exemplo, o Ministério de Música, né, para cantar. Eu não acho que tem o dom para cantar. E se eu não cantar, quem é que vai cantar? Quem vai dirigir o louvor na igreja? E se eu não tocar, quem é que vai tocar? Às vezes os irmãos podem pensar assim: não, ele está aí porque ele acha bom demais e não quer dar oportunidade para ninguém, né? Não, irmãos. É porque não tem quem faça. Tá? E se tiver quem faça, você é muito bem-vindo, né? Porque eu não me sinto chamado para esse ministério de música, de cantar, de tocar. Eu cheguei a um determinado ponto no instrumento que eu não consigo evoluir. Não consigo tocar música de ouvido. Eu não consigo, às vezes, cantar determinadas notas. É por isso que eu repito várias vezes os mesmos cantos. Não sei se vocês já perceberam. Perceberam? Geralmente os cantos que eu uso são os mesmos. Porque eu tenho dificuldade, às vezes, de pegar algumas notas. Eu sou dissonante. Para quem não sabe o que é dissonante, é a pessoa que ouve a nota e não consegue cantar naquela nota. Aí você pergunta: e como é que você consegue cantar mais ou menos afinado? O dom. Né? Eu dei o meu melhor. E umas determinada vez, quando disseram para mim que eu era dissonante, eu fiquei voando sem saber nem o que era. Eu pensava que era uma doença, que tinha que tomar algum remédio, né? E a pessoa só disse que eu era dissonante, mas não me disse a cura do problema, né? Aí eu, meio curioso, fui dar o meu melhor. Eu quero saber o que negócio é esse, né? Aí fui pesquisar o que era, descobri o que era e fui ver se tinha solução. Eu disse: tem. O dom. Dê o seu melhor. Treine, ouça várias músicas. Aquela música que você quer cantar, ouça ela várias vezes. Ouça, cante, toque. Se você tocar um instrumento ainda é melhor. Aí foi onde eu comecei a aprender outros instrumentos para poder ver se melhorava essa questão da dissonância, porque eu tinha que cantar. A gente que está no ministério pastoral, né? A gente tem que cantar, a gente tem que tocar. Nem que não seja dos melhores, que eu não sou dos melhores. Mas tem que fazer. E às vezes chega uma determinada ocasião que quem tem que cantar somos nós, quem tem que tocar somos nós. Não tem outra pessoa para fazer. Então a gente faz. Então desenvolve o dom que Deus nos deu. Irmão, mas eu não consigo cantar. Você não fala? E se você fala, você emite som. E cantar é o quê? Emitir som. Não é não? Então se você fala, você canta. Mas é porque eu nunca cantei. Então dê o seu melhor. Vá treinar, vá exercitar para poder aprender. Porque eu não sei tocar. Eu também não sei não. Estou aprendendo até hoje, né? Vários anos que eu toco e ainda hoje eu estou aprendendo. Então, a obra de Deus, irmãos, eu estou falando isso, não é que eu sou exemplo para ninguém não. É porque eu sou teimoso. Né? Às vezes quando a pessoa me desafia é pior. Como me desafiaram na época da dissonância, né? Eu entendi como se a pessoa quisesse me tirar dali do meio. Eu não saio. Eu vou aprender o que é esse negócio e não vou sair, não. E fui atrás, porque eu sou meio teimoso, né? Então, nós às vezes temos que ter um pouco de espírito de cururu, né? Como de restaurante, você chuta para fora e ele volta para dentro, né? Chuta e ele volta, né? É assim às vezes que a gente tem que ser, principalmente no ministério, para servir a Deus. As pessoas às vezes não querem que a gente esteja ali no meio e eu não saio. É para servir a Deus? Não vou sair não. Certo? Não estou fazendo nada de errado. Estou atrás de servir a Deus, quero melhorar cada dia o meu ministério. Então não sai não.
e buscar cada dia evoluir dentro da obra do Senhor, em tudo que nós formos fazer para Deus. Às vezes a gente fica nas coisas do mundo dessa forma, né? Tenta uma coisa e não dá certo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até uma hora dar certo. E porque para Deus a gente desiste, da primeira vez a gente já deixa para lá. Então nós temos que ser mais resistentes, né? Perseverantes quanto à obra de Deus. A gente está mais presentes ali, mais insistindo mais, sendo mais otimistas para as coisas de Deus. Então, a seara ela é muito grande. Nós temos muitas coisas que nós podemos fazer na obra do Senhor. Muitas. Se a gente for citar, né, exemplos, podemos passar o dia inteiro aqui citando exemplos. Você tem que entender que você tem que orar a Deus e pedir a Deus que lhe mostre. Lhe dê essas oportunidades de você poder se engajar na seara do Senhor. Quem está dizendo que tem lugar para você não sou eu, não. É a palavra de Deus. Está dizendo que é grande a seara e os trabalhadores é que são poucos. Então está dizendo o quê? Que está faltando gente para trabalhar para Deus. É ou não é? Uma certa vez eu ouvi um pregador dizendo uma coisa que eu achei bem interessante. Ele estava pregando justamente sobre missões, né? E ele disse, olha, na igreja de Deus o grande problema não é que faltam pessoas capacitadas para fazer a obra. Faltam pessoas dispostas para fazer a obra. Aquilo me chamou a atenção desde esse dia, faz anos, muitos anos. Nem lembro quantos anos faz, não. Faz mais de 10 que eu ouvi essa mensagem. Mas essa frase marcou a minha vida. Por quê? É uma realidade, irmãos. Às vezes nós achamos que não sabemos, que não dá para fazer, porque eu não sei. Será? Porque se Deus te chama, se Deus te dá uma oportunidade, será que Ele não pode te capacitar? Pode. Agora, às vezes, nós não temos a disposição para isso. Nós não queremos gastar tempo, né? E, na verdade, é investir tempo. Estou falando gastar para a gente ficar bem acordado, né? Gastar tempo, ou seja, investir tempo na obra de Deus. A gente não quer, às vezes, abrir mão de meia hora por dia, 1 hora por dia, para se dedicar a alguma coisa para Deus. A gente não quer. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Né? Não tem tempo. Mas espera aí, quem foi que lhe deu o tempo? Foi Deus, não foi não? Ele deu quantas horas por dia? Ele lhe deu o mesmo tempo de hora de outras pessoas que dedicam tempo para Deus, não foi não? Ou as pessoas que dedicam tempo para Deus, eles têm mais tempo do que você, mais horas por dia? Tem? Não tem. Todos têm 24 horas. E Deus ainda deu um conselho. Há tempo para tudo, né? Quem faz o tempo somos nós. Eu é quem faço o tempo de dizer... Desculpa. Eu é quem faço o tempo de dizer, eu vou dedicar meia hora para Deus. Todos os dias. Ou hoje, ou amanhã, ou 3 vezes por semana, não sei. Conforme você tenha determinado. Vou dedicar tanto tempo por semana. Vou fazer isso. Você é quem faz seu tempo. Não sou eu que faço o seu tempo. É você mesmo. Certo? A gente só dá ideias, né? Do que você pode fazer usando o seu tempo. Certo? Então, irmãos, visto que os trabalhadores são poucos, e o Senhor diz para rogar a Ele que mande trabalhadores para a seara, vamos observar 4 pontos de como nós entender essa parte de mandar trabalhadores. Como é que um trabalhador ele está pronto para ir para a seara? Vamos entender 4 pontos sobre isso. Então, nós temos que passar por esses 4 processos para estarmos prontos para a seara. Primeiro ponto é a salvação. Primeiro, a pessoa tem que ser salva para ir para a seara, para ir para a obra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto é o discipulado. Você primeiro é salvo e depois você é discipulado. Ou seja, você precisa crescer espiritualmente. Como é que você cresce espiritualmente?
fazendo discipulado. E quando eu faço discipulado, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar a Bíblia, não é? É assim que funciona. Nós pregamos o Evangelho, a pessoa se converte. Depois que ela se converte, você vai passar por um discipulado, ou seja, você vai aprender como viver uma vida cristã. Você vai aprender várias doutrinas bíblicas para poder você saber como se comportar como cristão. É o discipulado. Você vai crescer espiritualmente. Para isso você precisa das Escrituras. E aí você tem que ler a Bíblia, ouvir, se você não souber ler, e você tem que congregar. Ao ouvir na igreja, você vai ouvir as mensagens e vai aprender a palavra de Deus. Então é assim que você é discipulado. E você cresce espiritualmente, obtendo conhecimento das Escrituras. Esse é o discipulado. Terceiro ponto, santificação. Você precisa se santificar. Você é salvo, aprende da palavra de Deus, que é o discipulado, e depois santificar. Você tem que viver separado dos pecados do mundo. Não é não viver no mundo, não é se isolar dentro de casa, se trancar dentro de casa, não. Algumas pessoas às vezes pensam, para eu me santificar eu não posso nem andar na rua. Não, não é isso. Você não pode se contaminar com o mundo. Você vive nesse mundo. Então você vai viver aqui mesmo. A vida normal, a vida que segue. Você é crente, mas você é um ser humano normal. Você não pode se contaminar com o mundo. Não pode deixar o mundo te tragar de volta para ele. Certo? Isso não. Então a santificação é fugir dos pecados do mundo cada dia. E o quarto ponto, disposição. É a coragem para realmente servir a Deus. Porque será que é fácil servir a Deus? Será que é fácil para o zelador da igreja, né? Tá toda semana lá, limpando, né? Varrendo estacionamento, né? Às vezes fazendo um solzinho, brabo, às vezes dando uma garoazinha, né? Toda semana, aquele mesmo trabalho. É fácil? Não, às vezes tem dia que dá vontade de vir não, né? Dá vontade de ficar deitado, não dá não? Mas a pessoa vem, porque ela assumiu um compromisso com Deus. E ela tem coragem, né? Disposição. Às vezes essa coragem, essa disposição não vem de nós. A gente ora a Deus e Deus dá essa disposição. Então se você está sem coragem, sem disposição para a obra de Deus, ore a Deus. Rogai ao Senhor. Ore e peça, Senhor, me mande para a seara, me dê coragem, né? Disposição para isso. O Senhor merece que eu vá, mas mesmo além das minhas forças. Você já acha que é fácil para a gente, às vezes, vir doente, pregar, cantar? É fácil? Não, irmão. Uma hora dessa dá vontade de acabar estar deitado, né? Bem quietinho. Mas a gente pede a Deus, né? Coragem. Para vir, para fazer a obra de Deus, para desenvolver o que Ele quer. Não é para a nossa glória. Isso aqui é para que a igreja perceba o poder que Deus tem. De pegar um miserável ser humano pecador que estava doido para estar deitado uma hora dessa, dormindo, e Ele traz a sua obra. Para a glória dEle. A glória não é nossa. E se fosse por nós, então nem estaria aqui, né? Quando a gente está meio mole, meio adoentado, a gente quer vir? Quer não. Principalmente para a igreja, é que a gente não quer vir, né? Se fosse por outra coisa, né? A gente até queria. Faz um sacrifício. Mas para a igreja, rapaz, eu acho que vai chover. Vou hoje não, né? Porque o tempo está fechado, eu acho que vai chover. Hoje eu não vou não. Infelizmente o ser humano é assim, né? Nós estávamos passando ontem na Pedra Branca, né? Fui resolver umas coisas ainda tarde da noite, aí nós passamos, chegamos em Pedra Branca, era umas 11h30, né, amor? Umas 11h30 da noite. Aí tava assim, lotado de gente num barzinho que tem lá, sabe? Não vou dizer o nome por questão de ética, mas tava assim, ó, igual um formigueiro, 11h30 da noite. Eles colocam até uns cones assim, umas fitas, para poder o pessoal não sentar no meio da rua mesmo. E ficam umas mesas quase no meio da rua. E aí eu observando, né, a minha esposa, e de amor, se fosse um culto, hein? Será que tinha gente uma hora dessa?
11h30 da noite. A gente começa um culto 7 horas da noite. Quando é 7h30 que termina o louvor, né? 7h20, mais ou menos 7h20, termina o louvor. Quando a gente vai começar a pregação, não dá 10 minutos. Já tem gente roncando, velho. Não é não? Na escola dominical começa 9 horas para terminar 10 mais ou menos. Antes de terminar já tem gente dormindo. 1 hora de programação. Não é? E o cabo lá até 11h30 da noite, alegre lá, entendeu? Ele dançando ainda mais, pulando, né? Rapaz. Eu dizendo para minha esposa, rapaz, meu amor, Deus é muito misericordioso, né? Porque como é que não acaba com a raça humana ruim dessa, né? Tem paciência ainda, né? Dá oportunidade, dá tempo para as pessoas ouvir o evangelho, sair desse mundo, se converter, né? Aonde alguns de nós passamos anos, vários anos ouvindo o evangelho, resistindo. Aí depois se converte, ainda é uma resistência medonha para vir para a igreja, né? E para servir, aí nem se fala, né? Não, estou cansado, né? Mas para o mundão, a gente tinha coragem, não era? Passava a noite nos forró, né? Era. A gente era descrente. Sabe qual é o nosso problema? Eu considero os olhos. Sabia? A gente considera a nossa visão como um bem muito precioso, né? E eu considero um grande problema para a nossa vida espiritual. Graças a Deus pela visão, né, que Deus nos deu. Isso é bom, é uma bênção grande demais. Mas é um grande problema para a nossa vida espiritual. Porque a gente não vê Deus, não é? A gente olha e não vê. Cadê Deus? Estou vendo não. Então eu posso negligenciar as coisas de Deus. Eu não estou vendo, não é? Aí as pessoas que eu vejo, às vezes eu respeito mais do que Deus. E anda longe de ter o valor que Deus tem. Anda longe. Anda longe de ter a importância que Deus tem para a nossa vida. E a gente respeita muito mais. Por quê? Porque a gente está vendo. E aí se torna um grande obstáculo. Às vezes, irmãos, quando a gente tiver com dificuldade de obedecer a Deus, feche os olhos. Tente não olhar para essa vida, né? Feche os olhos. E tente ver com os olhos espirituais. Olhar para Deus. E aí tente ver aquilo que Deus fez na sua vida. Enxergue com os olhos espirituais. Para ver, irmão, se a gente acorda do sono que a gente vive. A gente vive como se fosse dormindo, espiritualmente falando, né? Porque a volta de Cristo pode estar às portas. Nós estamos vendo aí várias profecias, né, se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E a gente fica como se fosse dormindo. Não, porque eu tenho muito tempo ainda pela frente. Será que tem? A morte pode chegar a qualquer hora. E a gente tem que despertar desse sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Abre os olhos para a verdadeira vida. Não viva só aqui, olhando para as coisas desse mundo. Olhai para as coisas lá do alto. Não para as que são aqui da terra. Nós temos que clamar a Deus por esse despertamento. Senão Jesus vai chegar e a gente está dormindo ainda. Ele vai dizer assim, Senhor, peraí. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que ir ali resolver um negócio, né? Nós tínhamos que estar clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Clamando pela volta de Cristo. E apressando a volta de Cristo. Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Alguém sabe? Tem como apressar a volta de Cristo? Beber mais água. Quanto vocês pensam? E aí, será que tem ou não? Segundo alguns estudiosos, tem. Como é que eu apresso a volta de Cristo? Pregando. Segundo alguns estudiosos, Deus tem um número X de salvos para ele voltar. Quem sabe esse número X? Só ele. Aí por isso ninguém sabe o dia nem a hora, que o número só ele sabe, né?
Então, se nós pregarmos mais o Evangelho, as pessoas se converterem mais rápido, nós estamos apressando a volta de Cristo. Será que a gente quer que Jesus volte logo? Sim ou não? Então pregue. Não é não? Só pregar. Só se envolver na obra de Deus. Em vez de a gente estar nas redes sociais postando um bocado de besteira, velho, que fica gerando só polêmica, e discussão, e briga, e discórdia, pregue a palavra nas redes sociais. Uma ferramenta poderosíssima hoje, né? Está na palma da mão, ó. Você pode pregar para o mundo inteiro. Na palma da mão. Compartilhe versículos, mensagens bíblicas. E não discuta com ninguém. Às vezes você posta uma mensagem lá e alguém vem criticar, né? Ah, esses crentes, velho, besta, não sei o quê, fanático. Dá o silêncio como resposta. Para não dar mau testemunho. E às vezes a nossa mania é querer sempre responder, né? Ah, porque eu não quero ficar por baixo. Alguém falou sobre uma postagem minha, eu tenho que dizer alguma coisa. Você não quer ficar por baixo, às vezes você fica no chão, caído. O testemunho lá embaixo. Às vezes é melhor a gente ficar calado. Postou, começou a discussão, dá o silêncio como resposta. Uma vez aconteceu isso, ó. Num dos vídeos que eu gravo, coloco no YouTube, né? Eu achei que foi graça. Depois. A pessoa foi lá e detonou. Eu não sei por que o YouTube recomenda para mim essas mensagens desses... Aí esculhambou os crentes, né? Aí, ser humano, né? Veio bem aqui, uma coceira no dedo, para eu digitar um monte de coisa. Aí eu... Calma, espírito. Calma. Deu silêncio. Não está dizendo, meu amigo, reclama com o YouTube, né? O problema é dele. Mas eu não disse nada. Fiquei calado. Foi a melhor resposta que eu dei, né? O silêncio. E não adianta, irmãos, a gente tá querendo bater boca com insensato, não. Se a pessoa quer aprender, beleza. Então, bora ter o conhecimento para dar razão da nossa fé. A Bíblia diz isso. Mas se é um insensato, a pessoa que quer só criticar, bater boca, silêncio como resposta, né? E ele que a Bíblia tá lá para ele aprender, né? Se quiser, é só estudar as Escrituras. E às vezes, irmãos, nós dizemos que não sabemos pregar, né? Irmão, mas eu não sei pregar, como é que faz, e agora e tal. Só decorar alguns versículos, irmãos. João 3,36, como é fácil. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Parou, pronto. Não precisa decorar mais nada, não. Se você tem dificuldade de decorar os versículos, decore só isso aí. Ó, quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmão, mas mesmo assim é complicado. Não consigo decorar, não. Escreva no papel. E levo ele no bolso. Se for pregar para alguém, você... Ó, a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Pronto. Não precisa nem decorar o versículo todinho, não. Se quiser, melhor ainda, né? Mas se não quiser, só a primeira parte já está dizendo muita verdade. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Outro versículo bastante conhecido. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é que esse versículo diz diferente do outro? Nada. A mesma coisa. Só muda um pouco as palavras, né? Mas é a mesma coisa. Crê tem a vida eterna, não é não? Crê tem a vida eterna. Crê em Jesus Cristo. E eu gosto muito desse aqui, ó. João 6:47. Jesus falando, ele diz, né? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Bem direto, né? Não tem arrudeio. Então, vários versículos, irmãos, que falam a mesma verdade de forma bem direta. Não tem que decorar muita coisa. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A Bíblia ensina isso em vários versículos. Então, não esqueça. 4 pontos que nós precisamos para ir à seara do Senhor.
para o trabalho de Deus. Quais são? Salvação, discipulado, santificação e a disposição. Não esqueça. Irmão, não aprendi nada, a mensagem de hoje não entendi nada. Anote essas 4 palavras. Salvação, discipulado, santificação e disposição. Os 4 pontos. É isso que nós precisamos para a seara do Senhor. Para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para dar um bom testemunho. É o que nós precisamos. Será que é fácil a gente ser afrontado, né, na rua e ficar calado? Não, precisa de coragem para isso. Sabia? Coragem não é dizer, não, mas eu sou corajoso, eu digo mesmo. Não. Coragem é você ter domínio próprio. Saber se dominar. A hora que você tem de falar e a hora que você tem que ficar calado. Às vezes você tem que ficar calado. Opa, mas estão dizendo isso com você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? Tenta citar a Bíblia. Certo? Porque quando nos afrontam pela nossa fé, irmãos, o problema não é conosco. O problema é com Deus. Essa pessoa tem que se resolver com Deus, não é comigo não. Quando as pessoas estão criticando os crentes, nós temos que entender isso. Mas estão falando dos meus irmãos, eu vou tomar parte. Será que há necessidade? Será que Deus não pode defender o seu povo? Será que é covardia ficar calado? Estou dizendo que é para vocês fazerem, não. Estou fazendo perguntas para vocês refletirem, né? E aí, como vocês têm o Espírito Santo, ore a Deus. Peça a Ele sabedoria. O que você fazer em determinado momento. Se naquele momento você tem que realmente levantar a espada, né? Se você tem que ficar calado, se você tem que correr, o que é que você tem que fazer? Peça a Deus sabedoria. Ele dá. Quer sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Certo? Porque nem em todos os momentos nós temos que agir da mesma forma. Teve momentos que Jesus curou dizendo o quê? Faça segundo a tua fé. E teve momentos que ele curou a pessoa dizendo, não, você quer ser curado? Não, não tem como não, porque quando a água é agitada, vai outra na minha frente, toma o teu leite e anda. Foi não? Então você tem que saber como agir em cada situação. Tinha momentos que Jesus curava sem a fé da pessoa. E tinha momentos que ele queria deixar à luz mesmo a fé daquela pessoa. Teve momentos para curar, ele primeiro perdoou os pecados, depois curar. Então, ele sabe como agir. E ele é o nosso Senhor. Então, nas situações da vida, oremos. Peçamos a Deus sabedoria e Ele vai dar. Né? A gente agir da maneira certa, correta, que traga glória para o nome dEle, não para o nosso nome. Nosso nome não vale nada, irmãos. Vale nada. Se estamos envergonhando a Deus, olha, o nosso nome não vale nada. Não tem nenhum valor. Mas devemos primeiro buscar a glória para Deus. E Ele ser glorificado em nossas vidas já basta, né? Já é o suficiente para nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Nos ensina a maneira certa como devemos agir no nosso dia a dia e viver nesse mundo para a Tua glória. Pedimos a misericórdia do Senhor, Pai, para que a cada dia possamos fazer a Tua vontade, não a nossa. E o Teu nome, Pai, possa ser honrado e glorificado a cada instante em nossas vidas. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e Teu cuidado, Pai. Que à noite possamos retornar para juntos Te adorar e aprender de Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.